Imagine participar de uma experiência que mistura turismo e história. Agora, se essa história foi sobre as suas origens e os seus antepassados, é assim que funciona o turismo genealógico, o nicho do turismo cultural, que funciona como uma oportunidade de resgate de origens e descoberta de laços com antepassados e pessoas que fazem parte da construção de quem somos. Nós estamos em contato neste momento com a Kátia Dalmolin, mestre em História e fundadora do projeto Gens Turismo Genealógico. Kátia, muito bem-vinda aqui ao Estúdio CBN. Obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigada, Henrique. Obrigada, Stephanie, pelo convite. Estou honrada de falar com o meu Brasil, né? Sempre um pouquinho de saudade a gente tem, né? Tá certo, você está falando da Itália, né, Kátia? Sim, estou na Itália. Estamos a 4 horas de diferença nesse momento. Tá certo, já é noite lá, hein, Stephanie? Eu moro na região do Vêneto, em Castelfranco Vêneto, província de Treviso. Para o pessoal ali se localizar, são mais ou menos 40 minutos de Veneza. Tá certo. Ô, Kátia, explica pra gente como é que funciona o turismo genealógico, né? O que de fato as pessoas podem encontrar, né, nessa busca aí pela sua própria história. Claro, quem nunca vasculhou nas fotos antigas, na casa dos avós, ou sentou com os avós para ouvir algumas histórias, e principalmente eu estou me referindo aos descendentes de italianos que têm aquele sentimento, aquela saudade, aquela vontade de conhecer, né, a Itália, mas muitos não tiveram oportunidade de conhecer, ou talvez nunca vão ter a oportunidade de conhecer, e tem esse sentimento transmitido de geração para geração, dos nossos bisavós, aos nossos avós, os nossos pais, né? E a gente não sabe nem o porquê, na verdade. Então, na verdade, o Gens Turismo Genealógico, eu chamo de projeto porque nasceu de várias pessoas, de várias ideias, de várias necessidades, né? De várias pessoas que trouxeram ideias novas de procurar as origens. Então, como é que funciona? Primeiro, a primeira coisa é a árvore genealógica, ok? O que é a árvore genealógica? É a minha história, o nome dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, descobrir quem veio da Itália, e nisso nós temos a grande e importante trabalho da Patrícia Mora, do Ser Italiano, que faz pesquisas genealógicas também, faz processo de cidadania, a qual eu agradeço pela colaboração também. Então, a gente faz todo um trabalho de pesquisa genealógica para descobrir, primeira coisa, de onde que é a sua família. Se você não tem já essa pesquisa. Se você tem essa pesquisa, aí a gente faz uma consultoria, sentamos, conversamos. Nesse caso, pode ser por vídeo também, obviamente, né? Sentamos, conversamos, e em base às histórias da sua família, ao que você tem, à sua necessidade, ao que você quer ver, ao seu sonho, o que você quer conhecer na Itália? Né? O que o pai, o avô contava, se tem memórias da família, se tem aquela memória de alguma comida típica, tudo isso vai ser colocado dentro de um projeto, de um desenho de viagem, onde a Kátia, onde eu vou desenhar essa viagem, e em um segundo momento acompanhar, se você quiser, te acompanhar também, porque esse é a parte mais linda, né? Dizer todas as emoções das origens aqui na Itália, descobrir as origens aqui na Itália através dessa viagem. Viagem em todos os sentidos, né? Ouvir, ver, sentir o gosto, sentir o perfume da terra, né? Descobrir se existem ainda os parentes aqui, descobrir a casa onde o bisavô morava, isso é muito importante. E nem todo mundo consegue ter essas informações. Então a gente uniu Itália, Brasil, pessoas que trabalham na Itália, pesquisadores daqui da Itália, pesquisadores do Brasil, para poder proporcionar essa Itália um pouquinho diferente, né? Partindo da história da família e, obviamente, depois de tudo aquilo que as pessoas querem conhecer em base à história da família, ou não também, né? Porque muitas vezes a gente parte, faz um dia, 2 dias, uma semana em determinadas regiões, a cidadezinha é muito pequena, e depois se alarga para outras cidades que as pessoas têm interesse de conhecer nesse caso. Kátia, uma boa tarde para você. A gente tem trazido aqui recentemente no Estúdio CBN muitas conversas nesse sentido, né, da origem, da ancestralidade. Sim. Ultimamente as pessoas demonstrado mais interesse em conhecer a própria origem, né?
Sim, isso eu acho que é a necessidade que a gente tem de descobrir um pouco a nossa origem, mas descobrir a nós mesmos. Eu fiquei muito emocionada porque esse projeto não é só a Kátia. Eu conto a minha história e através da minha história eu descubro a história das pessoas, a história da imigração, a história de tantas pessoas que abandonaram essa terra, de mais de 30 milhões de descendentes que estão no Brasil, né, que procuram a essência, na verdade, quando chegam aqui e descobrem e veem a igreja onde foi batizado o bisnono, quando tu consegue tocar realmente com as tuas mãos o banco, a pia batismal, os lugares onde foram batizados, as ruas por onde passaram, isso tudo é muito emocionante, porque é como se um círculo se fechasse naquele momento, porque é a minha história que eu estou procurando. Sim, é a história da minha família, mas é a minha história. É me conhecer como pessoa e me colocar no mundo. É o meu pertencer a algo de algum lugar. E assim, eu tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas nesse processo, não só brasileiros, italo-brasileiros, mas também italianos, né? A gente tem que pensar que quem partia deixava sempre alguém aqui também, em muitos casos, né? E muitas vezes essas famílias se perderam por vários motivos, se perderam no mundo, né? Então, esse ir da Itália para o Brasil também. Então, eu quero deixar também um apelo, né, às associações, às agências de turismo, às pessoas que querem colaborar em alguma maneira, né, que entendem a beleza desse projeto, desse turismo genealógico, turismo de raízes, turismo de origens, chame como vocês quiserem, porque tem vários nomes, né, vários sinônimos, a beleza desse projeto para se unir ao Gens Turismo Genealógico Itália, porque é muito mais do que viajar, do que simplesmente viajar, é viver realmente as emoções da Itália. Kátia, muitas pessoas, né, vão em busca das suas origens, né, justamente para conquistar a dupla cidadania, né? Esse projeto ele pode ajudar nesse processo? Claro, eu acredito, como pesquisadora, como historiadora, que obviamente a questão principal da cidadania italiana, mas eu sou muito utópica, sou muito sonhadora, sou muito romântica, né, nesse sentido. Sou muito romântica nesse sentido. Que a história é a base de tudo, que começa tudo por ali. E, obviamente, se a gente quiser falar da parte prática, a Patrícia do Ser Italiano pode falar muito melhor do que eu, né? Porque trabalha com isso e vive isso 24 horas por dia. Na verdade, começa tudo dos documentos, da tua história, da sua história. Tu precisa saber de onde que tu vem, qual é a tua origem, de onde que veio o teu antepassado, né? O teu bisavô. Qual era a cidade de origem do teu bisavô? Isso tudo é um processo. Na verdade, o meu trabalho ele vai complementar todo esse trabalho de pesquisa genealógica que já existe ou que falta, nesse caso, como eu disse, e o trabalho também da pesquisa da cidadania italiana, né? Porque a cidadania italiana a gente pode pensar também no sentido que vai te abrir muitas portas para o futuro. Mas é também um processo de autoconhecimento, como eu sempre digo, né? Antes de tudo, a história da sua família para poder transmitir para as outras gerações, para os teus filhos, netos, né? Então, isso também é uma parte muito bonita da parte da cidadania italiana. Qualquer pessoa com descendência italiana é elegível para essa proposta de turismo genealógico? Ela consegue aproveitar essa experiência? Com certeza, com certeza. Obviamente, eu preciso fazer uma entrevista antes com essa pessoa, a gente precisa se conhecer, porque eu preciso descobrir algumas coisas, né? Eu vou trabalhar e vou desenhar essa viagem em base àquilo que a pessoa vai me contar da sua história, da sua família, e as informações que ela vai me dar. Se ela não tem informações, não tem problema. A gente vai atrás dessas informações, a gente está aqui para isso, né? A pesquisa genealógica está aqui para isso, né? E muitas vezes a gente também sabe que muitas famílias se perderam, como eu disse antes, seja aqui que no Brasil, né? Quem foi para o Brasil e quem veio para cá também se perdeu. Então, assim, é muito importante, a gente pode muito fazer, sim, esse trabalho. A gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas do ouvinte Léo Galinari, ele mora em Boston,
Ele mandou aqui perguntando, será que ela acha os meus parentes alguma herança? Nada mal aparecer alguns euros inesperados. Quem quiser... Eu tô nessa aí também, viu? Eu sou descendente de italiano, eu também quero saber. Essa pergunta muito me interessa. Dinheiro a mais nunca faz mal. Não, a parte brincadeira, não sei se era uma brincadeira que a gente está levando um pouco na brincadeira essa situação. Esse tem dois lados para serem observados. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não aconselha as pessoas chegarem... o turismo genealógico é um turismo faz da té, como se diz aqui na Itália. Todo mundo está sozinho. Eu sei, eu vou lá na igreja, eu abro, eu faço. As igrejas não sempre estão abertas, tá? Não sempre estão abertas. Tu precisa descobrir quem é a pessoa que tem a chave da igreja, tem toda uma preparação antes disso. E descobrir os parentes. Descobrir os parentes é a coisa mais... Não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil é que os parentes, entre aspas, nos aceitem. Porque para eles não é uma coisa... como é que eu posso explicar para vocês? No Brasil, a gente tem muito aquela coisa de os nossos parentes, os italianos, a minha família é italiana, veio de... Aproveito o nome da minha cidade, Castelfranco Veneto, em Treviso. A minha família é italiana, vou lá, bato na porta, eles vão me receber. Não, gente, não é assim. Aqui, embora a Itália seja um país de imigração, a maioria, ou a grande maioria das pessoas, você tem que pensar que foi anos de muito sofrimento. E as pessoas não querem ouvir falar, ou não querem, muitas vezes, conhecer quem está do outro lado. Então, isso é a coisa mais difícil. Então, achar os parentes, primeira coisa, e ser recebido por eles é a coisa mais difícil. Não se exclui o fato da pergunta que foi feita, que sim, existe a possibilidade, mas é uma coisa remota, é uma coisa muito remota, porque se passaram muitos anos. Quer dizer, eu não sei de que ano, na verdade, a gente está falando, mas no caso da minha família, que migrou em 1877, mesmo se eu descobrisse alguma coisa aqui, como herança, com todo o grande número da família que se desenvolveu nesses 100 e poucos anos, vocês podem pensar que, na verdade, nenhuma janela, eu vou ficar com herança nenhuma janela da casa. Então, é um pouco difícil como situação, mas existe sim. Certo. Kátia Dalmolin, muito obrigado pela gentileza. A gente agradece aqui as informações prestadas aqui no Estúdio CBN. Eu agradeço vocês pela possibilidade, pela oportunidade. Quem quiser maiores informações, quem quiser conversar comigo, quem quiser descobrir parentes, herança, estamos usando na brincadeira, né? Entra no site gens-tg de turismo genealógico.com e me manda um e-mail, tranquilamente a gente pode conversar. Ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, uma boa tarde ou boa noite. Boa tarde para vocês também. Trânsito. Oferecimento único.